O Ministério da Saúde suspendeu repasses de recursos para 1.027 municípios que não prestaram contas dos gastos. Vamos a Brasília obter os detalhes sobre este assunto com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. A suspensão atinge apenas ações de vigilância sanitária. Na região norte, 89 cidades vão ter o repasse de verbas suspenso. As prefeituras desses municípios deixaram de prestar informações ao Ministério da Saúde por mais de 3 meses. Elas não declararam como estão utilizando os recursos para ações de vigilância sanitária, como visitas periódicas a hospitais, bares e restaurantes. A fiscalização das condições de higiene desses espaços é feita pelas administrações municipais com recursos do governo federal. Das 62 prefeituras do Amazonas, 24 não prestaram contas. No Acre, 5 das 22 também deixaram de declarar. No Amapá, das 16 administrações municipais, 8 estão em falta com o Ministério. No Pará, das 144 cidades, 7 terão recursos suspensos. 23 das 52 prefeituras de Rondônia estão na mesma situação. Em Roraima, 6 de um total de 15 municípios vão deixar de receber recursos. E no Tocantins, o problema atinge 16 entre as 139 prefeituras do estado. Os municípios podem voltar a receber os recursos assim que as informações forem prestadas e conferidas pelo Ministério da Saúde. Depois de 8 anos em ascensão, a obesidade no Brasil parou de crescer. Mas na região norte, a maioria das capitais ainda estão com índices acima da média nacional. Os dados fazem parte de uma pesquisa apresentada pelo Ministério da Saúde. De 2012 para 2013, o índice de pessoas acima do peso ideal no país se manteve estável. Atualmente, mais da metade dos brasileiros adultos está com uns quilinhos a mais. Desse total, 17,5% já são considerados obesos, ou seja, quando o excesso de gordura no corpo já passa a ser tratado como uma doença. Na região norte, 4 capitais se destacam negativamente em relação à obesidade. Manaus ocupa o 3º lugar no ranking do país. Macapá, Porto Velho e Rio Branco aparecem logo depois com 18% de obesos cada. Já em Boa Vista, Palmas e Belém, os percentuais ficam abaixo da média nacional. A pesquisa ainda apontou outros dados importantes. Segundo o levantamento, em 8 anos, o consumo de frutas e hortaliças cresceu 18% no país. Isso significa que hoje, 23,6% dos brasileiros comem 5 ou mais porções desses alimentos durante o dia, em mais da metade da semana. Mas Rio Branco e Belém aparecem como as capitais com menor consumo de frutas, legumes e verduras. Macapá, Manaus, Porto Velho e Boa Vista também ficam abaixo da média nacional. Na região norte, apenas Palmas se destacou positivamente. Na capital de Tocantins, 25% da população se alimentam de forma mais saudável. Nós temos que considerar também que existem hábitos culturais, né? Existem regionalismos que precisam ser trabalhados, identificados na produção de um jeito mais saudável de se alimentar, de viver. É o caso de reforçar a intervenção sempre sobre as crianças no programa Saúde Escolar, na melhoria da merenda e intervir também sobre os adultos no sentido de mudar hábitos. A mesma pesquisa revelou que a maior parte das capitais do norte se saiu bem quando o assunto é atividade física e tabagismo. O levantamento com 53 mil brasileiros das 27 capitais do país indica que nessas cidades 33,8% da população adulta aproveita o tempo livre para a prática regular de alguma atividade física. 5 capitais da região ultrapassaram essa média em 2013. Boa Vista e Palmas atingiram 40%, ocupando a 3ª posição no ranking nacional. Também acima do padrão estão Rio Branco, Macapá e Belém, com 36%. Apenas Manaus, com 33% e Porto Velho, com 32%, ficaram abaixo da média. Em relação ao tabagismo, a pesquisa indica tendência de queda no percentual de fumantes no país. Na média das capitais, 11,3% dos adultos se declararam fumantes, mas em 6 capitais do norte, esse percentual é ainda mais baixo, com destaque para Palmas, onde apenas 5,7% dos adultos fumam, e Manaus, com 7%.
Também abaixo dos 2 dígitos aparecem Belém, Boa Vista e Rio Branco. Em Macapá, o percentual de adultos fumantes é de 10,1% e apenas Porto Velho ficou acima da média, com 11,7%. O Brasil foi um dos primeiros países a adotar as fotografias nos maços de cigarro, depois se avançou para a proibição de o uso de fumo em local público, proibição de propaganda. Quer dizer, eu acho que foram ao longo de 20 anos se acumulando várias intervenções que fazem com que o brasileiro hoje tenha uma das menores prevalências de tabagismo do mundo. Por hoje é isso, um ótimo fim de semana a todos e até segunda-feira. Obrigada pelas informações, Wellington. Um ótimo fim de semana para você e a todos da Sucursal Brasília. E em Parintins, as águas sobem rapidamente. Nesse ritmo, a ilha pode entrar em estado de emergência nos próximos dias. Os moradores de áreas baixas da ilha já estão acostumados com a construção de pontes nas ruas alagadiças pela Defesa Civil. Mas os moradores da principal avenida que corta o município acordaram surpresos com as águas, que começam a invadir o asfalto. Nós já vamos entrar em situação de emergência essa próxima semana e vamos viabilizar também a verba do governo estadual e da esfera federal para que possa ajudar nosso município. Se continuar a situação desse jeito, a gente vai viabilizar escolas, ginásios para que sirvam de abrigos para que a gente possa atender a população parintinense. Em alguns bairros, os moradores não conseguem nem mais estacionar os veículos nas garagens. Agora vamos continuar falando sobre a cheia dos rios no Amazonas, no município de Boca do Acre. Houve aí o decreto de estado de calamidade. As informações com o repórter Antônio Fonseca. De acordo com dados da Defesa Civil do Estado do Amazonas, atualizados nesta sexta-feira, Boca do Acre é o segundo município a decretar estado de calamidade. Quase 30 mil pessoas foram afetadas pela cheia dos rios no Amazonas. Outras 16 cidades estão em estado de alerta, como Guajará, Ipixuna, Envira, Humaitá, Lábrea, Pauini, Apuí, Canutama, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte, Tapauá, Itamaraty e Altazes. Já no município de Parintins, faltam cerca de 48 centímetros para que a água atinja a marca histórica registrada em 2009. Outros municípios do Baixo Amazonas que estão em alerta máximo são Boa Vista dos Ramos, Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Atumã, Nhamundá e Urucará. A orientação da Defesa Civil do Baixo Amazonas é que as pessoas que moram em áreas de risco busquem outros lugares para ficar, como casa de amigos, casa de parentes e abrigos. Marco Antônio Fonseca para o Amazonsat. A seguir, plano de redução do desmatamento será aplicado no interior do Amazonas. Nós voltamos em instantes.